Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Nayara Cristina Almeida Araújo. Sou engenheira agrícola e ambiental, graduada pela UFMG. Trabalharemos a disciplina Irrigação e Drenagem. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no Fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Bom, para início de conversa, é preciso saber o que é irrigação. Irrigação é um método artificial pelo qual se calcula a quantidade de água aplicada na planta, com o objetivo de suprir as necessidades hídricas totais ou suplementares da planta na falta de chuva. A irrigação viabiliza o cultivo de espécies de plantas em locais onde, sem a sua aplicação, seria impossível, como em locais áridos ou até locais onde não há uma disposição regular das chuvas. Apesar de se constituir em uma técnica que proporciona alcançar o máximo da produção, a irrigação não deve ser considerada isoladamente para se garantir o sucesso total da produção. Deve ser acompanhada de demais práticas agrícolas, como adubação, correção da acidez do solo, controle de pragas e doenças, práticas de manejo e conservação do solo, dentre outros tratos culturais. A irrigação, ela é uma técnica milenar, uma das mais antigas, conhecidas e praticadas pelo homem. As civilizações antigas já tiveram seu crescimento em regiões secas e áridas, onde a produção oriunda da agricultura só acontecia mediante a irrigação. Dessa forma, grandes civilizações surgiram às margens dos rios, como por exemplo o rio Nilo no Egito e o rio Eufrates na Mesopotâmia. Com o tempo, essas civilizações se tornaram grandes produtoras de alimentos. Os camponeses descobriram que o rebaixamento dos níveis proporcionava condições ideais para o plantio. Porém, quando o rio enchia novamente, aqueles camponeses que havia plantado perdiam tudo. Nesse contexto, surgiu a ideia de controlar as cheias dos rios. Foi construída então, às margens do Nilo, a primeira obra de irrigação, a partir da construção de diques e represas e canais, para o aproveitamento das águas do rio. No geral, parte da água do rio era desviada para um canal de derivação, que era levada por gravidade ao local onde seria utilizada. De modo geral, o aproveitamento da irrigação para a agricultura nas civilizações antigas se deu simplesmente pela necessidade de se obter uma maior produção de alimentos para suprir as necessidades dos povos. Diante disso, se buscava sempre melhorar e aumentar as áreas agricultáveis, próximas às margens dos rios. No Brasil, a história da irrigação tem a sua origem no Rio Grande do Sul, durante a colonização do país. Naquela época, iniciaram-se grandes cultivos de arroz irrigado, porém sem tecnologia. O Brasil começou a ter uma expressiva ocupação das áreas irrigadas por volta de 1970 a 1980, devido a incentivos dos governos através de projetos e programas de combate à seca. Diante disso, foi inevitável o seu desenvolvimento através de obras, como construções de barragens e de perímetros irrigados. Em meados dos anos 80, houve um grande avanço tanto na fabricação como na modernização dos equipamentos de irrigação. Isso devido à grande demanda por produtos mais modernos que suprissem as necessidades de pequenos e grandes produtores também.
Esse comportamento refletiu-se de maneira notável sobre o uso dos recursos hídricos. Mas qual seria a importância da irrigação para a agricultura? A importância da irrigação para a agricultura é na garantia e produção e redução dos riscos na produção de alimentos. Isso porque o produtor, ao irrigar, garante a sua produção e poderá até mesmo fazer um planejamento baseado no mercado local. Ou seja, poderá escalonar a produção, fornecendo o produto até no período de entre-safra. É importante também na geração de empregos. Isso porque com a irrigação é necessário de pessoal para instalação, manutenção e operação desses sistemas de irrigação. Outra importância é no aumento da produtividade das culturas e melhoria na qualidade do produto. Ao fornecer água em quantidades adequadas para o pleno desenvolvimento da cultura, o produtor ele obterá não só maiores produtividades, mas também melhor qualidade de seus produtos. Outra importância, podemos citar o aumento no número de safras agrícolas. Dependendo da cultura, o produtor terá um aumento nas safras. Um bom exemplo é o feijão calpi, que terá 3 safras durante o ano. E podemos citar, por fim, a importância no desenvolvimento socioeconômico. Isso porque com a implantação da irrigação, ocorrerão mudanças socioeconômicas, como, por exemplo, o aumento na renda per capita, crescimento de estabelecimentos comerciais e industriais e melhorias nas condições de saúde. Agora vamos falar sobre os métodos de irrigação. O método de irrigação é a forma pela qual a água pode ser aplicada às culturas. Há basicamente 3 tipos: a aspersão, a localizada e a de superfície. A aspersão, ela se divide em convencional e mecanizada. A irrigação localizada, ela se divide em gotejamento e microaspersão. Já a irrigação por superfície, ela se consiste basicamente em sulcos, faixas e inundação. Vamos detalhar cada um desses tipos de irrigação. Os sistemas de irrigação por aspersão convencional podem ser apresentados em diferentes tipos. Existem os portáteis, os fixos e os semifixos. Os portáteis, eles são aqueles constituídos de tubulações portáteis montadas na superfície do terreno, permitindo que todas as linhas e componentes se desloquem em diversas posições na área a ser irrigada. Existe uma desvantagem no que diz respeito ao custo operacional, pois é maior devido à quantidade de mão de obra requerida no deslocamento das tubulações. Já os sistemas semifixos são aqueles em que apenas as linhas laterais se deslocam nas diferentes posições da área irrigada. Os sistemas fixos, eles são aqueles em que as linhas principais e secundárias e as laterais, elas são enterradas e suficiente para cobrir toda a área. Então, o sistema todo fica aterrado. Os sistemas de irrigação por aspersão mecanizada, além do movimento de rotação, deslocam-se do terreno efetuando a irrigação. Estes sistemas possuem um mecanismo de propulsão que permite a sua movimentação enquanto se aplica a água no terreno. Atualmente,
existem diversos tipos de sistemas mecanizados. Dentre os principais, podemos citar o autopropelido e os pivôs centrais. O autopropelido é um aspersor tipo canhão, montado sobre um carrinho de rodas. Ele é rebocado por um trator a uma determinada distância e depois recolhido por meio de um carretel enrolador acionado por um mecanismo hidráulico. Ele irriga uma faixa de terra longa e estreita, como é possível observar aqui na fotografia. O sistema de pivô central é um sistema que possui movimentação circular, constituído em geral de uma linha com vários aspersores, com tubos de aços conectados entre si, montados em torres dotadas de rodas. Um pequeno motor elétrico é colocado em cada torre, permitindo o acionamento independentemente dessas, né? Como é mostrado também aqui na fotografia. Esses sistemas de irrigações apresentam vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens dos sistemas de irrigação por aspersão no geral, tanto mecanizado como os sistemas convencionais, podemos citar que ele não é necessário o nivelamento do solo. Permite um bom controle da lâmina d'água a ser aplicada, desde que se tenha um bom manejo de irrigação. Outra vantagem também é que ele possibilita a automatização, podendo o produtor obter economia de mão de obra. Possibilita a economia de água também, desde que seja bem dimensionado o sistema. E ele também quase não interfere nas práticas culturais, da cultura, né? Quanto às desvantagens, os sistemas de irrigação por aspersão podem apresentar elevados custos operacionais e de manutenção. Os custos iniciais podem ficar elevados. O vento também afeta a uniformidade de distribuição de água dos aspersores. E pelo fato de molhar as folhas das plantas, pode favorecer o aparecimento de algumas doenças. Outra desvantagem também é que os constantes impactos das gotas de água, tanto no solo como na planta, né, pode provocar ali no solo compactação e erosão. É muito trabalhosa a atividade de transportar tubulações portáteis e isso também pode ser uma desvantagem para o transporte das tubulações e acessórios dos sistemas convencionais. Para compreender o sistema de irrigação localizada, é necessário primeiramente conhecer os dois métodos utilizados: a irrigação por gotejamento e por microaspersão. A irrigação localizada por gotejamento compreende na aplicação da água gota a gota diretamente na raiz da planta, em alta frequência e baixo volume, de modo que mantém o solo na região radicular das plantas com uma boa umidade. Com isso, a eficiência de aplicação é bem maior e o consumo de água é bem menor. A irrigação localizada por microaspersão trata-se de um sistema de irrigação em que a água é aspergida através de microaspersores, que são miniaturas de aspersores, próximos ao sistema radicular das plantas, né? Então, aqui na fotografia é possível observar a irrigação por gotejamento e pela microaspersão. Como vantagem dos sistemas de irrigação localizada, podemos elencar os seguintes. Ele favorece o aumento na produtividade, pois se aplica ali diretamente na raiz, né? Outra vantagem também é que ele permite a economia de água, e essa é uma das principais vantagens desse sistema, pois você irriga apenas a área ao redor da planta.
Outra vantagem também é que ele permite a realização dos tratos culturais, até mesmo o movimento de máquinas e implementos sem retirar o sistema. Outra vantagem é que ele permite a aplicação de produtos químicos como fertilizantes, inseticidas, fungicidas, via água de irrigação. Ele diminui a incidência de doenças nas plantas pelo fato de não molhar a parte aérea. Não precisa de um conjunto de motobombas de alta potência, pois o sistema opera em baixas pressões e vazões e por curto período de operação. Reduz a economia com energia elétrica e permite a automação, assim como o sistema de aspersão. Limita o desenvolvimento e disseminação de ervas daninhas, pelo fato de molhar apenas uma parcela do solo, né? Você não molha nas entrelinhas. Quanto às limitações desse sistema, destacamos os seguintes pontos. Um elevado custo inicial quando comparado a outros sistemas. É um sistema que necessita constantemente de manutenção, devido a problemas de entupimento dos emissores, principalmente em regiões onde tem água calcária, que tem maior problema. O sistema radicular das plantas, ele pode apresentar umas limitações quanto ao crescimento, devido ao fato das raízes tenderem a se desenvolver em região ao bulbo molhado. Então, ele vai se compreender apenas próximo do emissor, ao longo de cada linha lateral. Por fim, podemos destacar aqui os tipos de sistema de irrigação por superfície, que trata-se de um método de irrigação não pressurizado, ou seja, a distribuição da água para a cultura se dá por meio da gravidade, através da superfície do solo. Estes sistemas são combinações dos seguintes métodos de irrigação por superfície. Existe a irrigação por suco, por faixa e por inundação. A irrigação por suco é o sistema em que a água é aplicada através de pequenos canais abertos, escoando sobre o solo e infiltrando lentamente. Já na irrigação por faixa, a água é aplicada em faixas no terreno, paralela às fileiras das plantas, com uma pequena diferença de nível. A água escorre ao nível maior, do maior para o menor. Então, aqui tem um pequeno desnível, né? Então, vai escoar de uma área com nível mais alto para o nível mais baixo. Já na irrigação por inundação, a água é aplicada diretamente no solo, pelo efeito da gravidade em altas doses. Então, aqui, por exemplo, em cultivos de arroz, como é possível observar nessa imagem, você tem uma área toda inundada. A aplicação de água é feita de maneira que ela escoe e mantenha a água uniforme em faixas e parcelas circundadas por diques durante um determinado tempo. Muito utilizado no cultivo de arroz no sul do país. Não deve ser usado, esse método de inundação não deve ser usado em cultura sensível à saturação do solo. As principais vantagens do método de irrigação por superfície são que ele permite um menor custo unitário por ser uma prática bem simples, né, e uma boa simplicidade operacional. Não há necessidade de equipamentos de alta tecnologia, pois o sistema funciona bem simples, né, com equipamentos bem simples. Em relação aos outros sistemas de aspersão, ele tem a vantagem de não sofrer efeito do vento. Outra vantagem também é a economia no consumo de energia. É menor quando comparada à aspersão. Diferente dos sistemas de irrigação localizada,
ele permite a utilização da água com sólidos em suspensão. Do mesmo modo, os sistemas de irrigação por superfície também apresentam algumas limitações, tais como a área com declividades muito acentuadas, é preciso a sistematização e regularização do terreno, tornando-se mais trabalhoso a utilização desses tipos de irrigação. O seu dimensionamento também, por incrível que pareça, ele é bem complexo, pois requer ensaios de campo e avaliações permanentes. Existe uma grande necessidade e um bom planejamento para que o sistema apresente uma boa eficiência de distribuição de água durante a aplicação. Como o sistema é bastante simples, não desperta interesse comercial, em função de se utilizar poucos equipamentos. Já é um sistema assim que está sendo pouco utilizado, já mais ultrapassado. Tanto os sistemas de irrigação por aspersão quanto os sistemas localizados, há uma grande demanda de materiais, tais como aspersores, microaspersores, tubulações, mangueiras de gotejo e várias conexões. Estes equipamentos vocês podem ver com mais detalhe na apostila da disciplina. Então, este sistema desperta muito interesse tanto nas empresas que fornecem esse tipo de serviço, quanto órgãos financiadores de projeto, ao contrário dos sistemas de irrigação por superfície, E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. E por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima!